Olá, pessoal. Dando continuidade, então, ao nosso estudo, vamos conversar agora a respeito de receitas e despesas. Com você, doutor Caio. Isso aí, doutora Priscila, prosseguindo aqui com nossos estudos a respeito da Lei 4.320, artigo 11. Para quem assistiu o bloco anterior, assistam, né? Quem não assistiu, assista. Essa aula aqui é sequencial. Você, para poder assistir uma parte, tem que entender a anterior. A gente falou, agora a gente vai ler o que está escrito lá. Vamos lá, um instante, por gentileza. Vejamos, a doutora Priscila vai me ajudar com a leitura. Doutora Priscila, a senhora pode ler, por favor? A receita classificar-se-á nas seguintes categorias: receitas correntes e receitas de capital. Como eu falei para vocês, é mais fácil entender primeiro o que é a de capital para depois entender o que é a corrente. E aí nós vamos passar para o parágrafo segundo antes de ler o primeiro. Doutora Priscila, pode ler, por favor, o segundo? Claro, são receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundos de constituição de dívidas, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. Ok, vejam bem aí essas palavras bonitas, né? Porque vamos ver se eu estava falando a verdade ou se eu falei mentira no bloco anterior. Me ajuda a conferir, doutora Priscila. O que eu falei que são receitas de capital? O dinheiro que eu pego emprestado, o dinheiro que vem do leilão de imóveis, a transferência de capital e o dinheiro que está sobrando este ano. Vamos ver se eu falei a verdade? Vamos lá. O que está escrito aí no começo? As receitas provenientes da realização de recursos oriundos da constituição de dívidas, traduzindo, o dinheiro que eu pego emprestado. Segundo, conversão em espécie de bens e direitos, ou seja, leilão. Como assim? O que é conversão em espécie? Transformar em dinheiro. Vou transformar um bem em direito. Desculpa, vou transformar um bem em dinheiro ou um direito em dinheiro. Como assim? Eu tenho um carro velho, eu vou leiloar. Agora eu tenho dinheiro no lugar do carro velho. Eu tenho uma possibilidade de construir algo acima do que o plano diretor tem como parâmetro, mas eu tenho isso dentro da lei, a lei permite. Se o construtor pagar um pouco a mais, ele pode ter um fator de construção maior do que X, então ele vai comprar isso e vai pagar esse recurso de investimento também. Então eu falei para vocês aí, leilão. Tem o caso do pré-sal, por exemplo, as plataformas de petróleo, etc. O terceiro que eu falei foi transferência de capital. E aí está escrito, olha, recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, isso é chamado de transferência, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Ou seja, se ele vier para investimento, ele vai ser transferência de capital. E o último que eu falei, dinheiro que está sobrando esse ano. Está aí, ó, superávit do orçamento corrente. Então, parabéns para vocês. É isso aí. Vamos ver agora o parágrafo primeiro. Por favor, doutora Priscila. Claro. São receitas correntes as receitas tributárias de contribuição patrimonial, agropecuária, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinados a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Então, pessoal, vocês viram que, sabendo as 4 de capital, o resto é corrente. E aí nós temos receita tributária, receitas de contribuições patrimoniais, agropecuárias, industriais, de serviços e outras. Eu quero saber cada uma dessas. Estude a Lei 4.320. Não tem utilidade para o vereador, no meu ponto de vista, aprofundar tanto, porque você tem que preocupar se tem merenda de qualidade, se o médico está cumprindo a carga horária, tem que preocupar se o remédio está vencendo. E aí, sinceramente, existe um nível de detalhamento que você tem que ter, mas você também não tem que ter todo o nível de detalhamento. E aí, o que você tem que saber sobre as receitas correntes? Diferentemente das receitas de capital, as receitas correntes são aqueles recursos, aqueles dinheiros
que o município vai usar para pagar as contas das despesas do dia a dia, salário, aluguel, diárias, combustível, remédios, tudo que a sua imaginação permitir você falar aqui, ó. Não sendo investimento, investimento com aquisição de bens permanentes, né? Aquisição de bens permanentes, porque se for aquisição de caneta, aí é chamado bem de consumo, aí é custeio, é receita corrente. Vamos lá, doutora Priscila, prosseguindo, a classificação obedecerá ao seguinte esquema. Vejam bem, essa tabela está na Lei 4.320. E vejam bem como tem mais exemplos de receitas correntes do que de capital. Doutora, pode ler para a gente as receitas correntes da maneira como elas estão escritas aí? Claro. Receita tributária, impostos, taxas, contribuições e melhoria, receitas de contribuições, receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes, outras receitas correntes. Excelente. E dentro da receita de capital estão as 4 que eu mencionei. Vejam bem, operações de crédito, dinheiro que pega emprestado, alienação de bens, leilão, amortização de empréstimos, transferência de capital, já mencionei, e outras receitas de capital. Artigo 12. A despesa será classificada das seguintes categorias econômicas: despesas correntes e despesas de capital, sendo que as despesas correntes, elas são ou despesa de custeio ou transferência corrente, e as de capital serão ou investimentos ou inversões financeiras ou transferências de capital. E eu digo para vocês aqui, sem medo de errar, que para os vereadores, para o próprio Poder Legislativo, vocês podem tratar como sendo sinônimos investimentos e inversões financeiras, embora sejam diferentes, embora os contadores vão ficar incomodados com isso que eu acabei de falar, o vereador não precisa aprofundar a ponto de saber a diferença no dia a dia do que é uma inversão financeira, porque, basicamente, eu dou um exemplo. A prefeitura aluga um prédio, a prefeitura agora vai comprar o prédio que ela já alugava. Vai ser chamado inversão financeira, mas para o cidadão, isso aí é investimento do mesmo jeito, está comprando um imóvel do mesmo jeito. Classificam-se como despesas de custeio as dotações para a manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Vamos repetir isso aqui, olha só. É custeio. Sendo custeio, você pode pagar com receita corrente, basicamente, para facilitar a nossa lembrança aqui, os recursos dos impostos, das taxas, das contribuições de melhorias, transferências correntes. E aí você pode pagar as despesas de custeio, que são essas aqui, e, inclusive, obras de conservação e adaptação. Então, por exemplo, está começando a ter uma goteira no telhado da escola. Basta que eu vá lá e faça uma substituição de uma telha, custeio. Adaptação de bens imóveis. Imagina que no banheiro da escola não tem barra para o aluno cadeirante segurar. Então, vai ser o quê? Uma adaptação você pode fazer com despesa, com recurso corrente, que vai ser uma despesa de custeio, despesa corrente. Parágrafo 4º. Doutora Priscila, pode ler para a gente o parágrafo 4º, por favor? Só lembrando, pessoal, esse parágrafo 4º é muito importante porque ele vai falar o que é investimento e vai falar, então, portanto, o que pode ser usado com o dinheiro de receita de capital. Ou seja, o dinheiro do leilão, o dinheiro do empréstimo, o dinheiro que o deputado manda de emenda, por exemplo, só pode ser usado com isso aí. Ó. Conta para a gente, doutora Priscila. Classificam-se como investimentos as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis, considerados necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente, e constituição ou aumento do capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Pessoal, estou grifando aqui para a gente, olha que interessante. Os principais. Olha, planejamento e execução de obras, olha que interessante, obras
inclusive destinadas à aquisição de imóveis considerados necessários à realização dessas últimas, bem como programas especiais de trabalho, vírgula, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente. E o que é um material permanente, diferentemente do que não é permanente? Olha, a título de curiosidade, a Lei 4.320 tem um parâmetro que era muito usado lá quando ela entrou em vigor, mas hoje a contabilidade pública já tem seus manuais explicando, mas o parâmetro era o seguinte, aquilo que vai durar mais de 2 anos. Olha que interessante. Eu vou comprar, por exemplo, uma caneta. Na minha mão, ela pode durar 10 anos, mas não é algo que se espera de uma caneta que ela dure mais do que 2 anos. Então, vai ser um bem de consumo. Já, por exemplo, um telefone celular que a prefeitura comprou para a Secretaria de Comunicação. Bem, o telefone celular espera-se que ele dure mais de 2 anos, embora já tenha a tal da obsolescência programada, né? Já são feitos para estragar. Mas, enfim, ele vai ser considerado um bem permanente e, portanto, ele deverá ser adquirido com receita de capital. E até, inclusive, portanto, vai receber uma plaquinha de patrimônio, vai fazer parte do inventário de bens do poder público municipal. Avançando já aqui com a nossa conversa, vamos passar para a tabela que diferencia despesas de custeio e transferências correntes. Olha que dentro das despesas correntes nós temos pagamento de pessoal civil, pessoal militar, material de consumo, serviços de terceiros, encargos diversos. E lá nas transferências temos subvenções sociais, subvenções econômicas, inativos, pensionistas, salário família, abono familiar, juros da dívida pública, contribuições de previdência social e diversas transferências correntes. Já nas despesas de capital, doutora, pode me ajudar com a leitura, por favor? Investimentos, obras públicas, serviço em regime de programação especial, equipamentos e instalações, material permanente, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades industriais ou agrícolas. Inversões... E aí, desculpa, doutor, continuando. Não. Gente, lembrem-se que eu falei com vocês que as inversões para vocês são sinônimos de investimentos, porque é assim que o povo entende. Pode ler, por favor. Inversões financeiras são aquisições de imóveis, participação em constituição ou aumento de capital de empresas ou entidades comerciais ou financeiras, aquisição de títulos representativos de capital de empresas em funcionamento, constituição de fundos rotativos, concessão de empréstimos, diversas inversões financeiras. E, pessoal, para finalizar, transferências de capital. Amortização de dívida. Pode ler, por favor, doutora. Auxílios para obras públicas, auxílio para equipamento e instalações, auxílio para inversões financeiras e outras contribuições. Isso. Lembrando que essas transferências de capital vão fazer mais sentido na perspectiva da União e do Estado quando eles repassam recursos para ou a União para o Estado e o município ou o Estado para o município. Mas vejam bem, de tudo que a gente falou aqui, as despesas de capital, tudo que entra de recurso, de leilão, de empréstimo, dinheiro que sobrou esse ano efetivamente e tudo mais, podem ser usados com essas finalidades aí. Lembrando que eu, particularmente, penso que as mais relevantes e instalações... é? Opa. Tá, voltou? Pode sinalizar com o joia? Ótimo, obrigado por ter falado. Então, as que eu considero que são mais importantes dentro das despesas de capital são obras públicas, equipamentos e instalações, material permanente e, lá na inversão financeira, aquisição de imóveis. Já prosseguindo aqui com o título 5, nós temos um novo assunto, que é um tema muito importante, que é chamado créditos adicionais. E o crédito adicional, nós temos um vídeo só sobre isso. Eu sugiro que vocês assistam. Foi um vídeo de uma parte de uma aula que nós gravamos no nosso curso no município de Iraí,
Rio Grande do Sul, oportunidade que eu e a doutora Priscila conseguimos dar o nosso primeiro curso presencial do projeto Vereadores Sensatos, e lá a gente fala bastante sobre os créditos adicionais. Mas nada impede que a gente fale mais um pouquinho sobre eles no nosso próximo bloco. Já vou passar para vocês, então, doutora Priscila, a gente retorna daqui a alguns instantes.